de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Por isso, Dilma, a nossa vitória será a nossa vingança. Se Deus quiser, Dilma, presidente da República, a nossa vitória será a nossa vingança. A nossa vitória será a nossa vingança. É por isso que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem que nós seremos capazes de fazer democraticamente para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais 4 anos nesse país. Eles não sabem que nós seremos capazes de fazer. Eu tenho uma belíssima relação com o Eduardo Campos, já tinha uma bela relação com o avô dele, com o Miguel Arraes. Sou agradecido a tudo que ele contribuiu com o meu governo. Ele deve ser muito agradecido a mim por tudo que eu contribuí para o desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. E eu lamentei que ele tenha se afastado da base para ser candidato de oposição à presidenta Dilma. Eu, sinceramente, somente o tempo e somente ele é que vai dizer por que ele resolveu antecipar um processo que poderia ter sido um processo natural da continuidade da aliança PT e PSB. É porque na hora que rompe com o PT, não tem nenhum sinal de ir mais para a esquerda, ou seja, o sinal é todo para ir mais à direita. Eu sinceramente não entendo. É engraçado, a Marina eu entendo, porque a Marina eu convivi com a Marina e com a Dilma, sabe, 2 ministras minhas, eu sei uma parte da divergência que tinha entre as duas, mas o Eduardo eu não compreendo. De qualquer forma, sabe, eu espero que ele faça campanha, sabe, se ele está fazendo uma campanha de apresentação, tudo bem. Agora, a verdade é que eu acho que a Dilma precisa continuar governando esse país para que o país não seja pego de sobressalto, sabe? E a gente não ter continuidade ao que está acontecendo no Brasil. É porque na hora que rompe com o PT, não tem nenhum sinal de ir mais para a esquerda. A Marina eu entendo, porque a Marina eu convivi com a Marina e com a Dilma, sabe, 2 ministras minhas, eu sei uma parte da divergência que tinha entre as duas, mas o Eduardo eu não compreendo. Se ele está fazendo uma campanha de apresentação, tudo bem. Agora, a verdade é que eu acho que a Dilma precisa continuar governando esse país. Pode-se discordar do ex-presidente Lula em muitos aspectos, mas tem um ponto que a população brasileira reconhece quase que por unanimidade. De política, o Lula entende. De conjuntura nacional, o ex-presidente Lula é craque. De análise da conjuntura nacional para fazer alertas ao PT, é mais craque ainda. E o presidente Lula já alertou o partido. A candidatura de Eduardo Campos passou a ser uma ameaça real à reeleição da presidenta Dilma, por causa do apoio da ex-ministra do seu governo, Marina Silva. Ninguém imaginava que Marina Silva fosse abdicar da candidatura, se filiar ao PSB, apoiar a candidatura de Eduardo Campos e ainda se colocar com possibilidade de ser sua candidata a vice-presidente da República. O presidente Lula já alertou o Partido dos Trabalhadores. Ele disse que o partido estava muito preparado para novamente, naquele fla-flu, enfrentar o PSDB. Mas reconheceu publicamente em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que Eduardo Campos será um osso muito mais difícil de roer e caracterizou a candidatura do Eduardo Campos, governador de Pernambuco, como sendo uma ameaça real à presidenta Dilma. O PT, em sua página na internet, partiu para o ataque ao governador Eduardo Campos, que abandonou a base do governo e deve ser candidato à presidência contra a Dilma.
Campos foi chamado de tolo e playboy. O PT, via internet, saiu com tudo para cima de Eduardo Campos, ex-aliado, que deixou o governo para tentar se sentar na cadeira de Dilma Rousseff em 2015. Vamos ver. A rede social foi escolhida como campo de batalha. O texto na página do PT diz que, por um momento, o governador Eduardo Campos achou que era, enfim, o escolhido. Ex-aliados do PSB, os petistas concluem que Campos se mostrou, antes de tudo, um tolo. Em nota, os socialistas disseram que a parcela que hoje domina o PT perdeu completamente seu espírito republicano, abandonou seu norte político e transformou-se numa seita fundamentalista. A caixa preta do avião já foi localizada, mas agora a investigação sobre a causa do acidente deve seguir em segredo de justiça, como determina uma lei federal. Ela foi elaborada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Surgiu durante as investigações da CPI do apagão aéreo. Depois de 7 anos tramitando no Legislativo, o projeto foi sancionado e se transformou em lei em 9 de maio deste ano. O argumento para a aprovação da lei é de que as investigações da aeronáutica têm como único objetivo a prevenção para que outros acidentes não aconteçam novamente, ao contrário das investigações policiais que apuram de quem foi a culpa. Com o sigilo de informações, o CENIPA tem mais facilidade para conseguir depoimentos voluntários sem que essas informações vazem. A lei também garante ao centro o poder sobre as informações contidas na caixa preta do avião, gravações de comunicações entre órgãos de controle de tráfego aéreo, entre outros dados coletados manual e automaticamente nos locais de acidente. O órgão compartilha essas informações assim que achar cabível com as autoridades policiais. A caixa preta encontrada no lugar do acidente não gravou o áudio, o som do voo de Eduardo Campos. E sem a gravação, a investigação deve demorar mais. Foi assim que ficou a caixa preta do avião, mas as gravações lá dentro estavam intactas. Os peritos analisaram o áudio e aí veio a surpresa. O conteúdo não era do voo que estava Eduardo Campos. Segundo a aeronáutica, o que apareceu ali é de um outro voo e não é possível precisar a data, já que o equipamento não arquiva esse tipo de informação. Os técnicos vão apurar por que o dispositivo não gravou os diálogos do último voo. E a aeronáutica informou que, mesmo sem os áudios da caixa preta, as investigações continuam. Para o ex-presidente da Infraero e especialista em aviação civil, isso não impede os trabalhos. Mas o que muda é que, sem os diálogos, a investigação deve demorar mais. Ele explica que os peritos terão que analisar outros fatores. No local do acidente, eles recolhem as partes significativas, as quais vão ser examinadas com todo cuidado para dar constatações parciais e junta, no fundo, da investigação total. O líder do PSB, Beto Albuquerque, pediu explicações da Força Aérea Brasileira sobre a investigação. Nós ficamos intrigados, não é desconfiados. A gente começa a ficar intrigado, que já passamos por uma tragédia brutal e nós queremos explicações. Em março deste ano, numa conversa com empresários, Lula se referiu ao candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, da seguinte maneira: a minha grande preocupação é repetir o que aconteceu em 1989, que venha um desconhecido que se apresente muito bem, jovem, e nós vimos do que deu. Lula estava comparando o ex-governador pernambucano ao ex-presidente Fernando Collor. Hoje, na nota oficial que divulgou para lamentar a morte de Eduardo Campos, Lula disse o seguinte: o país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. A grande seita dos cínicos deveria ao menos poupar a família de Eduardo Campos do espetáculo do farisaísmo.